acontecer. Não significa que ela terá condições de permanecer com ele no plano espiritual. Estou respondendo a sua questão específica. Tá bem? Perfeito. Ficou claro isso, gente? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Só complementando também, às vezes a família carnal, a família aqui na Terra, né, podem ser também espíritos que eram, né, não amigos, né, um algoz de outro em outra encarnação. Vamos estar no período de reencarnação em que nós estamos lidando mais para com poder resgatar, né, problemas anteriores. Então essa questão da nossa recepção no plano espiritual, gente, ela depende muito das relações que nós mantemos com os espíritos, tá certo? Mas sempre teremos lá alguém em que certamente nós confiamos, tá bom? Isso é para todo mundo ficar tranquilo, tá? Mas lembra, vocês já estudaram isso, né? O mais importante é nós estarmos em condições de percebê-los. Nós é quem precisamos estar em condição de percebê-los. Como é que nós nos preparamos para estar em condições de percebê-los? Estudando é uma forma, tá certo? Então conhecendo esse mecanismo, né? De como é esta relação com o mundo espiritual e como estão as nossas amarras no mundo material, né? As coisas que nos prendem, tá certo? O que nós estamos trabalhando para não ficarmos vinculados ao plano terreno no momento em que nós desencarnamos, tá certo, gente? E isso não tem apologia para que vocês vivam como São Francisco. Não. Nós temos que viver a nossa vida aqui. Tá certo? Então nós devemos trabalhar, nós precisamos procurar melhorar, a gente precisa ter sim, né, o desejo de progredir, ter um carro melhor, uma casa melhor. O que nós não podemos é nos apegarmos de tal forma às coisas materiais que isto faça com que seja uma amarra para nos manter aqui quando nós desencarnamos, tá certo? Então essa é a grande questão. Nós estamos preparados para deixar o mundo material? É isso que nós precisamos. A construção das nossas virtudes, né, que é o aspecto moral que a Dona estava falando agora na mensagem do Evangelho, né? Nós estamos buscando um comportamento como o de Jesus, o pensamento como o de Jesus, o sentimento como o de Jesus. Nós não estamos nos portando desta maneira. Isto é abrir condições para uma entrada melhor no mundo espiritual, né? Tá bom? O que mais, gente? Eu vi, na semana passada, eu vi aquele filme Os Mensageiros, que é como se fosse uma sequência. Uma continuação do nosso lar. E ele fala tempo, na verdade, acontece uma coisa no filme que é exatamente isso. Ele conta de uma menina que desencarnou, ela não conseguia se desvincular do noivo, ela acabou tentando voltar, não conseguiu, e aí para ajudá-la, a avó dela reencarnou como mãe. É a sobrinha de Lísias. Para quando ela voltasse. Então, até pensando nisso, né, e pensando na sua pergunta, nem sempre eu vou, quem né, infelizmente, mamãe pode ser que não volte como mamãe, né, numa outra vida. Pode ser. Então, talvez se pessoas que nos amam, nos receber, talvez também seja por conta disso, porque eu posso reconhecê-la como mãe hoje, mas pode ser que na outra vida ela não... Você vai reconhecê-la como mãe para todo o resto das suas existências, se este vínculo foi bem formado. É que na medida em que a gente cresce espiritualmente, estas relações terrenas deixarão de ter importância, tá certo? Nós aqui, é claro que isso é muito natural, esta relação de mãe e filha, né? Ela tem um significado enorme. Mas na medida em que o espírito cresce, na medida em que o espírito entende o seu caminho de evolução, ele entende que não é esta relação familiar terrena que importa, é a relação do amor verdadeiro que importa, né?
daquele amor incondicional, tá certo? Que estar numa relação harmoniosa de mãe e filha provavelmente vai contribuir para que isso aconteça, né? Mas vai chegar um momento em que nós não vamos mais nos olhar desta maneira, nós vamos nos olhar com um amor verdadeiro, né? Um amor incondicional, independentemente da nossa relação familiar, tá certo? Então nós vamos naturalmente nos desprender disso, tá certo? Tem aquela passagem, né, que os inimigos de Jesus muitas vezes usam, que é quando Jesus está lá dentro de uma casa palestrando, né, como ele sempre estava, e aí chega um dos apóstolos, não me lembro quem chega, para avisar: sua mãe e seus irmãos vieram para te buscar. E ele pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? Quem são? Porque ele está falando exatamente desta relação que para ele, né, e é claro que ele amava Maria como mãe aqui na terra, mas ao mesmo tempo ele era capaz já de amar Maria como um ser, né, pleno na condição do universo, entende? Então quem são minha mãe e meus irmãos? Eles deixam de existir quando você ama incondicionalmente. E é isso que vai acontecer conosco, tá certo? Então essas relações, o que acontece com a sobrinha de Lísias esses dois filmes, eles são meio que misturados, tá, gente? Eles não seguem exatamente a cronologia do livro. Inclusive tem algumas coisas que não são desses dois livros. De A Vida Continua, meio que faz aí uma paçoca, né? Mas o que acontece com ela? Apego ao amor material. O que é exatamente um exemplo importante. Por quê? Por que ela sente essa necessidade tão intensa e ela não consegue sequer permanecer no plano espiritual? Porque ela está cristalizada no campo material. O amor que ela sente não é essa construção que nós estamos dizendo de Jesus. É a construção do amor físico. Daquele amor que une as pessoas dentro de uma paixão que certamente está num campo da ilusão, que é o que a Terra muitas vezes cria para nós. Então ela está cristalizada naquilo, ela não consegue, né? Essa é a grande dificuldade. Isso serve